Como vai? O tema de hoje é vital para as nossas vidas. Falaremos sobre salvação. O caminho apertado, a porta que é estreita. Nos dias que Jesus caminhava pelas vilas e pelas aldeias, rumo a Jerusalém. E alguém o abordou com a seguinte pergunta: Mestre, são poucos aqueles que são salvos? E Jesus respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Ele está dizendo que o caminho para a salvação é um caminho apertado. O que é de fato salvação? Todas as vezes que nós pregamos sobre isso, nós estamos falando que salvação significa ser poupado da ira eterna, da ira divina sobre o pecado, da condenação eterna. Isto é salvação, sermos poupados disso e sermos levados para o novo céu e para a nova terra. O que nós aprendemos com o texto que eu acabei de falar? Todas as vezes nós falamos de porta estreita, o sentido do texto é algo muito apertado e que necessariamente passa uma única pessoa. A salvação é algo individual. Não basta você nascer num lar cristão, não basta você ser filho de um discípulo de Jesus, de um crente em Jesus Cristo. Você precisa confessá-lo individualmente como seu Senhor e como seu Salvador. A salvação é algo individual. Você precisa se arrepender dos seus pecados e você precisa confessar Jesus como seu Senhor. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me negar, eu também o negarei, conforme a Escritura Sagrada. Esse convite tem um caráter de urgência. Você não pode deixar para depois. Tem que ser hoje. E não há outro caminho. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro. O único que pode te poupar da condenação eterna é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós falamos de porta estreita, caminho apertado, isso significa que nem tudo passa por essa porta. Quando eu era bem novo, eu era criança, eu estudava numa escola muito humilde. Eu lembro que ali eu peguei piolho. Quando eu voltei para casa, minha mãe comprou um remédio chamado Deltacid. Eu creio que seja esse o nome. E ela pegou uma bacia, colocou ali nos meus pés e começou a lavar os meus cabelos e passou o remédio várias e várias vezes. E ia passando um pente fino. Da mesma forma, para podermos passar por aquela porta, é necessário passar um pente fino em nossas vidas. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 9 em diante, ele fala aqueles que entram no reino e, na verdade, aqueles que não entram. Ele diz que fora ficam os avarentos, os bêbados, os sodomitas, fora ficam os roubadores e vários pecados são ali elencados. Ou seja, devemos largar esses pecados, devemos deixar uma vida que não agrada a Deus para podermos passar por essa porta. Não negligencie isso. A Bíblia nos diz a respeito de um homem que eu acho muito interessante, Herodes. Diz o texto que Herodes ia até o cárcere e ouvia João Batista. Ele gostava de ouvir as palavras de João Batista. Ele era um simpatizante daquilo que João Batista falava. E muitas pessoas são assim. Elas são simpatizantes. Elas gostam, de certa forma, de Jesus. Elas admiram Jesus, mas elas não mudam suas vidas. Elas não largam seus pecados. Herodes, embora gostasse de João Batista, continuava cometendo um adultério pelo qual João Batista o confrontava sistematicamente. O que eu aprendo a respeito desse texto sobre o caminho apertado da salvação, a porta estreita? Eu aprendo que seu esforço será recompensado. Se você dedicar a sua vida, se você colocar o seu coração em Jesus, se você se arrepender dos seus pecados e confessá-lo como seu Senhor e lutar nessa vida para manter uma vida de coerência, de santidade, debaixo do senhorio dele, ele irá te receber do outro lado da porta. Essa é a nossa esperança. Última lição que eu quero deixar para você nesse vídeo. Um dia essa porta se fechará. Um dia todos os convites cessarão. Muitas vezes Deus tem colocado em nossas vidas amigos, parentes, pastores, missionários, vizinhos, pessoas que têm falado de Jesus, pessoas que têm tentado nos levar para o caminho que de fato conduz à salvação. E muitos têm negado, muitos não têm se entregado a Cristo Jesus. Um dia essa porta se fechará.
todas as oportunidades cessarão. Há um texto na Bíblia que me chama muita atenção, que é acerca de Esaú, que nos diz que no final da sua vida, embora arrependido e buscasse com lágrimas, na verdade, o arrependimento, não alcançou, não foi abençoado por Deus. Por quê? Isso é entre ele e Deus. Todas as oportunidades cessaram. Entre por essa porta. É difícil? É difícil. A Bíblia diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O caminho é apertado, mas vale a pena. Que Deus te abençoe.